Opa! Ela, claro, já anunciei no começo do programa que a gente ia conversar com Heloísa Vilela. Boa tarde para você, querida. Boa tarde, pessoal. Pois é, um dia atípico aqui, mas muita votação, nem todas muito importantes, mas algumas fundamentais, né? Porque tem aí esse projeto que está todo mundo, em princípio, interessado em aprovar e ficar bem com a opinião pública, que é o projeto de regulamentar as Big Techs no que diz respeito a crianças e adolescentes. Aliás, esse aí ninguém se opôs. Elo, aprovou agora a Câmara dos Deputados, agora há pouco a gente deu essa notícia aqui, a urgência dessa votação. Aí o mérito fica para amanhã. A gente tem uma fala aqui da líder da bancada do PSOL na Câmara, que é a deputada Thalira Petroni, falando sobre a dificuldade deu um trava-línguas aqui. Driblar a extrema-direita nesse assunto, porque quer alegar censura, mas também, importante, não está conseguindo muito emplacar essa história, porque a urgência, né, e o termômetro da discussão está se impondo. Então vamos ouvir a fala da Thalira, na sequência a gente volta a conversar com o Elo. Vamos lá. A extrema-direita quer proteger as Big Techs, proteger as plataformas que não desejam ser responsabilizadas. E eu acho que quem defende a democracia brasileira, quem defende as famílias e as crianças, entende que está mais do que urgente dar um passo no nosso país, não só no avanço do PL 2628, como ali na frente na regulamentação das plataformas. Tudo é regulamentado no Brasil. Por que as plataformas não vão ser? Aí, Elo. Ela tem um ponto fundamental. Tudo é regulamentado no Brasil. Por que as plataformas não serão? Não existe motivo algum no mundo para dizer, não, esse pessoal aí a gente não mexe, eles fazem o que eles quiserem, sem lei, sem ordem, sem nada. Claro que não, né? Agora, ela falou isso, que a extrema-direita estava resistindo ao sair da reunião do Colégio de Líderes, hoje, por volta de 13h, 13h30. E naquela reunião ficou claro que o pessoal do PL fez uma certa oposição, querendo chamar de censura, mas pelo visto a pressão foi grande e eles acabaram não colocando nenhum tipo de oposição aqui para votar o regime de urgência. Vamos ver o que eles vão falar amanhã durante essa sessão especial, essa reunião especial que vai ter aqui na Câmara, onde 2 representantes de cada partido vão poder falar, inclusive um representante da Meta, eu soube que vai falar também. E depois desses discursos todos, vai haver a votação. E a expectativa é que o projeto seja aprovado com a maior tranquilidade. Vamos ver se alguém do PL vai se opor, mas parece que não, né? Agora, amanhã a gente vê na votação o que eles vão fazer. O importante é que não está dando tempo a extrema-direita emplacar a tese da censura. Eles conseguiram. No PL lá no 2630, esse é o número? Que era o da relatoria do Orlando Silva. Eles conseguiram, emplacaram. E aí o Arthur Lira retira e diz que na volta ele compra. Na volta ele... Nunca mais. Ia criar uma comissão, etc., nunca mais. Agora nesse momento, sob o calor, o efeito do vídeo do Felca, ou nunca mais. Não será mais nessa legislatura. Então, o que eu observo, Elo, que não está dando tempo à extrema-direita conseguir passar para a população que é censura. Não dá tempo sequer explicar. Que aí já vem outro Jornal Nacional com um massacre em cima deles e eles não estão conseguindo se explicar nesse sentido, né? Ô Chico, e acho que o medo deles é criar um precedente. Eu falo deles, Elo, já passo para Elo, eles a extrema-direita, né? Então você consegue regular porque são as crianças brasileiras atingidas aí por essas redes de pedofilia. E se você conseguir regular para esse caso, você pode regular para outros assuntos. Então você abre um precedente e mostra, vamos ver se é possível. E eu acredito que seja possível, né? Então, se as redes sociais forem obrigadas a cumprir a regulação para proteger as crianças, por que não fazer também para proteger a democracia brasileira? E aí esse é o medo da extrema-direita, por isso que ela está contra, já de olho no ano que vem. Acho que é por aí, né, Heloísa? Eu acho que sim, Rodrigo, e não é no ano que vem, não, é no mês que vem, porque o governo vai enviar 2 projetos de lei para ampliar essa regulamentação, né? Então vai entrar pelo lado da fraude, dos golpes. Quem é que vai ser contra defender os idosos que caem em golpes da internet?
Acho que ninguém, né? E por aí vai. Então, o projeto é bem mais amplo. Agora, hoje eu ouvi uma preocupação também grande com o seguinte: o Supremo Tribunal Federal já tomou algumas medidas, já regulamentou parte dessa história e fez um projeto, adotou medidas que são muito consideradas muito boas, muito eficientes. Então, a preocupação é que o governo tome cuidado, não se afobe ao apresentar esses dois PLs que estão vindo por aí logo, para não entrar em confronto, em contradição com nada que o STF já fez que está bem feito, né? Então essa é uma preocupação, mas o governo vem trabalhando nisso já tem um tempo e vai aproveitar esse momento positivo para apresentar essas duas propostas. Isso não deve demorar, eu imagino que até o fim da semana que vem essas duas propostas já estejam aqui na casa. E além disso, vocês sabem, tem quase 80 projetos que falam sobre esse assunto circulando aqui na Câmara ao mesmo tempo. Então esse grupo de trabalho vai ter aí 1 mês ou 2 para unificar tudo isso e juntar o que tem de melhor e apresentar. Então tem muita coisa para acontecer ainda nessa área. Porque muita gente vai querer faturar também com a imagem na eleição, né? Olha, eu ajudei a proteger as crianças naquele projeto importante, naquele momento e tal. Então todo mundo vai ter que emplacar uma linha ali no projeto. Teve um dispositivo que é meu ali nessa lei, né? É isso. Tem uma pergunta que eu queria fazer para Elô, que é, no meio dessa história toda, quando a gente teve um motim bolsonarista, uma preocupação grande com um projeto que é uma prioridade do governo, enfim, e da população brasileira, na verdade, que é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. E essa reunião que teve hoje com o Hugo Mota, né, Elô, terminou sem uma definição para quando esse projeto vai ser votado. Só que o Lindenberg Farias, o líder do PT, né, no governo, ali na Câmara, na verdade, perdão, o líder do PT na Câmara, ele tem ficado bastante em cima com essa história. Então, ele disse que o governo espera levar esse tema para o plenário, conseguir levar nessas negociações antes do dia 2 de setembro, que é o dia que está marcado o julgamento do Bolsonaro e do núcleo crucial ali da trama golpista. Então, tem até uma previsão do Lindenberg, a gente vai assistir um vídeo dele agora, de que depois disso pode aumentar uma tensão entre os poderes, enfim, justamente por conta do julgamento do Bolsonaro. Então vamos assistir esse vídeo e a gente volta a falar sobre isso. Vamos lá. A gente está fazendo um esforço grande de votar um mérito também antes do dia 2. Porque dia 2, pessoal, começa o julgamento do Bolsonaro no Supremo. Vai ter um acirramento da crise. Inclusive, toda a argumentação nossa contra o momento inoportuno para votar esses projetos, outros, é que a gente não pode, num momento como esse, acirrar a tensão entre as instituições. Nós estamos vivendo um momento, de fato, de tensão. Nós não queremos aqui compactuar com qualquer discurso de que o Supremo, como falaram alguns deputados, chantageia os deputados estão de joelhos. Isso é, para nós, uma falsidade, é falsificação da verdade. Então, o que a gente quer essa semana, e o nosso esforço, é que depois de tudo que a Câmara viveu, a gente discuta a vida das pessoas, a proteção de crianças e adolescentes, isenção de imposto de renda, INSS, qualquer outro assunto que tenha a ver com prerrogativas parlamentares, discussão de foro, anistia, não deve ser feito nesse momento. Acho fundamental, Elô, os pontos que o Lindenberg coloca. Agora deixa eu desembrulhar para vocês, porque tem muito mais coisa aí subentendida, né? Essa reunião do Colégio de Líderes hoje teve uma discussão forte a respeito desse projeto que quer tirar o foro privilegiado dos deputados do STF e jogar para a primeira instância. Eles serem julgados na primeira instância, porque consideram que na primeira instância eles têm muito mais poder de pressão para se livrar de certas acusações. E ainda por cima, tratar como prerrogativa da Câmara dos Deputados permitir que deputados sejam processados ou não. A Câmara teria que dar uma permissão para eles serem investigados e processados. Então o Lindenberg nessa reunião deixou muito claro, acho que não é hora da gente defender que deputado
seja acima da lei. Isso vai pegar muito mal junto à população. E acontece que ele se viu em uma situação que ele não esperava, com a grande maioria dos demais líderes dos partidos a favor da votação desse foro privilegiado, que é uma pauta do pessoal que fez o motim. É uma maneira de premiar esse pessoal em vez de punir. Isso tudo foi dito na reunião. Bem, o Hugo Mota, ele ouve todo mundo e ele não diz qual vai ser a pauta que ele vai anunciar. Ele vai embora da reunião e coloca a pauta no sistema da Câmara depois. E foi para surpresa de muita gente que ele não colocou a urgência do projeto de isenção para quem ganha até 5 mil. Quem relata esse projeto é o Lira, Arthur Lira, ex-presidente da Câmara. Bom, guarda essa informação. Quem foi que costurou o acordo, supostamente o acordo, para que fosse pautada essa história do foro privilegiado e o pessoal saísse da mesa da Câmara? Arthur Lira. Porém, o que acontece? Como o Mota não botou nenhum dos dois projetos para a pauta, a perspectiva que se tem agora é que ele coloque, sim, em regime de urgência, mas coloque todos dois. Como quem diz, estou dando uma coisa para um lado, estou dando uma coisa para o outro. Na verdade, são dois projetos de Arthur Lira, tá? Então, eu acho curioso que ele tenha toda essa força. Agora, além disso, o Mota vem tentando, de certa forma, se distanciar e se estabelecer como o verdadeiro presidente da Câmara. E o que ele fez entre ontem e hoje? Ele afastou 7 diretores. O diretor geral da Câmara, o diretor de recursos humanos, o diretor de projetos, são 7 diretores. Todos afastados. O diretor-geral é o que mais manda aqui dentro, controla o orçamento e é o cara que manda em tudo, digamos assim. E era uma pessoa indicada pelo Arthur Lira. Toda essa diretoria era indicada pelo Arthur Lira e ele tomou posse em janeiro e nunca mudou. Mudou de ontem para hoje. Eu acho que é uma informação relevante. Conversei com parlamentares que me disseram, só posso dar uma interpretação para isso. Tentativa de se afastar e de se fortalecer e dizer que quem manda aqui na casa é ele. Um primeiro passo um pouco mais forte. Agora, ele precisa tomar uma providência com relação a esses que promoveram o motim. Ele não pode deixar isso ir adiante, o pessoal todo que questionou a autoridade dele, e deixar passar como se não fosse importante, né? Então isso vai ter que ser resolvido. Vamos ver que encaminhamento ele vai dar. Mas a expectativa é sim que se vote a urgência em breve desse projeto da isenção de 5 mil, mas que ele entre na pauta junto com esse projeto do foro privilegiado. Então, vamos ver o que o Hugo vai fazer. Ele marcou reunião do Colégio de Líderes para amanhã e para depois de amanhã. Serão 3 reuniões do colégio essa semana. A gente falava agora há pouco, Elô, Rodrigo, e conversava com o Chico e Juliano Medeiros sobre esse projeto de mudança no regimento interno, justamente porque foi uma desmoralização e tem o projeto da adultização também. São propostas que podem melhorar a imagem do Hugo Mota, enfim, perante a sociedade, perante os demais deputados também. Essa informação que a Elô traz é relevante. Será que é um ensaio para tentar mostrar que tem personalidade própria, que também manda? Assim, você olhando para o Hugo Mota, você não vê muita inspiração para isso, né? Eu não acredito, não dá para acreditar muito nisso, né? Mas o cara varreu ali os diretores, que é um sinal. O próprio projeto do Arthur Lira não ter entrado, ele é o relator do projeto, ao meu ver, dos mais importantes dessa legislatura, que é a isenção para quem ganha até 5 mil. Não entrou ainda. Mas Chico, você vê, não entrou, mas a Elô dá a informação de que o Hugo Mota pode botar 2 projetos que passam pela caneta do Arthur Lira. Então, de um lado, ele sinaliza que tira os indicados pelo Arthur Lira em cargos internos e de outro lado dá uma belíssima recompensada, mas cria um problema para o governo, porque colocar ao mesmo tempo os 2 projetos em votação, o de isenção até 5 mil e de mudança do foro privilegiado, você dá uma arma para a extrema-direita também, que está querendo essa mudança do foro. E eu acho uma doideira isso, porque ao longo da história, sempre a ideia de você colocar deputado para ser julgado
no Supremo Tribunal Federal é não deixar o representante do povo tá sob pressão, às vezes, de um juiz lá no estado dele, que pode ser de uma família, adversário e tal. Por isso que é no Supremo, né? Porque ele exerce... Então, se você vai voltar... Agora eles querem inverter tudo e jogar para a primeira instância, porque a conjuntura, você tem um Supremo Tribunal Federal mais duro contra a direita, contra o centrão. Ah, mas isso daqui a pouco volta de novo. Enfim, é uma decisão completamente casuística, né? Então, não dá para comparar os dois projetos. Um é um projeto estrutural, de isentar quem ganha até R$5.000, justiça tributária, de fazer justiça social através dos tributos. E outro é uma malandragem parlamentar para tentar, nesse momento, salvar a pele de muitos parlamentares que estão em choque com o Supremo, entre outras coisas, porque é o Supremo que está botando o limite na questão das emendas. Fala, Elô. Isso. E mais, esse projeto do foro não é só passar para a primeira instância, como eu falei agora há pouco, é proibir investigações e processos contra deputados se a Câmara não permitir. Isso é um absurdo, isso não existe. Todo mundo aqui dentro sabe que isso vai parar no Supremo, porque vai ter gente contestando a constitucionalidade, porque afinal de contas ninguém está acima da lei nesse país, supostamente de acordo com a Constituição. Então isso vai parar no Supremo e vai ser mais um motivo para esticar a corda com o Supremo, que no fim das contas é isso que eles querem. Esticar essa corda.